Planejamento financeiro é uma das coisas mais importantes da sua vida e eu tenho certeza que você ainda não tem um. Eu sou o Caio, sou assessor de investimentos aqui na XP e o planejamento financeiro é algo que eu faço para todos os meus clientes no começo da nossa interação. Todo mundo sabe que tem que investir, mas se você não sabe o quanto tem que apertar, por quanto tempo, qual vai ser o seu objetivo de aposentadoria, você não tem uma direção. E para quem não tem uma direção, qualquer caminho serve. Então, o planejamento financeiro a gente faz no começo, eu peço algumas informações e a gente mapeia junto. Vou mostrar para vocês como fazer isso nesse vídeo. Então, primeiro, basicamente, esse é um planejamento financeiro, né? Eu montei alguns exemplos para vocês. Aí você fala, pô, cara, o que é isso? Um monte de linha, não tô entendendo nada. Calma, a gente vai chegar lá. Antes de entrarmos de fato no planejamento, eu quero passar algumas questões. Quando a gente vai fazer um planejamento, eu preciso de algumas informações de vocês. Como por exemplo, idade, com quantos anos você planeja se aposentar, ganhando quanto nessa aposentadoria, o aporte mensal que você vai fazer é de quanto e qual é o seu patrimônio hoje. Tudo isso influencia na curva de construção de patrimônio. E por que isso influencia nessa curva? Então, aqui eu trouxe um cálculo de como funcionam os juros compostos quando você investe. Basicamente, o seu patrimônio no fim da vida, ele vai depender do quanto você investe hoje, vou colocar aqui I de investimento, multiplicado por um valor aqui que é um mais taxa de juros, ou seja, quanto eu consigo por ano? É 12%? É 10% ao ano? É 20% ao ano? A taxa de juros vai influenciar. E esse um mais taxa de juros elevado pelo tempo. Então, pessoal, quero que vocês entendam a fórmula? Claro que não. Eu só quero mostrar que todas aquelas perguntinhas que a gente faz para os clientes está incluído nessa fórmula. Então, por exemplo, idade você tem hoje? Ele entra aqui no tempo. Então, seria a primeira perguntinha. Com quantos anos você quer se aposentar? Ele entra no tempo também, porque a gente subtrai um pelo outro e calcula o tempo investido. Outra coisa que entra, qual o seu valor ideal de aposentadoria? Ele entra aqui, ó, no patrimônio. Então, 3. Quanto você consegue aportar? Ele entra aqui, ó, no I. Qual o seu patrimônio hoje? Ele entra no I também como investimento. Então, nada do que a gente faz é à toa, tá? Todos esses fatores, ele aumenta o seu patrimônio final. O patrimônio final é o P. Eles vão aumentar o seu patrimônio final. A taxa vai aumentar, o quanto você investe hoje vai aumentar, mas o que mais vai aumentar o seu patrimônio é o tempo. Porque o tempo aqui, ele é a única coisa que está elevando todos esses fatores. Se vocês lembram da época de escola de matemática, quando você eleva um número, o gráfico, ele não sobe numa reta, ele sobe numa curva. Porque vamos supor o seguinte, imagine que essa conta toda aqui tenha dado 5. 5 elevado a 1 é 5. 5 elevado a 2 é igual 5 vezes 5, que é 25, não é 10. 5 elevado a 3 é igual a 5 vezes 5 vezes 5. Então, pessoal, eu quero que vocês entendam que o tempo ele é fundamental para aumentar o patrimônio. E isso a gente vai jogar na calculadora de planejamento financeiro. Então, pessoal, para mostrar o poder do tempo, eu quero trazer uma comparação para vocês. Por exemplo, imagine a Maria. A Maria hoje, ela é uma estagiária, ganha lá seus R$ 3.000, mas não tem muitos custos, porque vive com os pais. Então vamos colocar que hoje ela tem 20 anos. Se ela ganha 3 e gasta 2, ela consegue aportar R$ 1.000 por mês. E com qual idade a Maria quer se aposentar? Ela quer se aposentar aos 60 anos. Vou colocar aqui 60. E o patrimônio dela hoje? O patrimônio dela é zero, ela é estagiária, né? Vamos fazer uma comparação com o João. O João hoje, ele tem
40 anos. O aporte dele, como ele é mais velho, já está mais consolidado, é um pouco maior. Ele consegue aportar 3.000 por mês. Com qual idade ele quer se aposentar? Aos 60 anos também. O patrimônio dele hoje é de 400.000. Então vamos fazer essa comparação. Então, começando pela Maria, ela hoje tem zero de patrimônio, ela consegue investir R$ 1.000 por mês. Se ela quer se aposentar aos 60 e hoje tem 20, então ela tem 40 anos investindo. Vamos jogar uma taxa de juros média de 10%. 10% ao ano, tá? Quanto a Maria teria aos 60 anos? Ela teria um patrimônio de 5.550.000, tá? Então agora vamos fazer o caso do João. O João, aqui no valor inicial, ele tem R$ 400.000. Ele consegue aplicar R$ 3.000 por mês. Porém, o João tem menos tempo. Hoje ele tem 40 anos, quer se aposentar aos 60, então ele só tem 20 anos de idade. Vamos calcular? Olha como ele vai ter menos patrimônio ao fim da vida. Por quê? É aquilo que eu falei sobre o tempo. O tempo, ele faz os juros compostos trabalhar de uma forma muito maior. Então a Maria, mesmo investindo menos, mesmo não tendo patrimônio, ela vai ter muito mais no fim da vida. E agora vamos para o planejamento de fato. O planejamento, primeiro eu começo explicando o que é cada uma dessas linhas. Então a gente tem a linha preta, a linha vermelha e a linha verde. Vou explicar a linha vermelha primeiro, que eu acredito ser mais fácil. A linha vermelha é o quanto você precisa ter de patrimônio para tirar X reais por mês e terminar o fim da vida sem nada. O que seria esses X reais? O cliente escolhe. Lembra a perguntinha 3, com quantos você quer se aposentar? Nesse caso aqui, eu joguei que a pessoa quer se aposentar com R$ 15.000. E os R$ 15.000, ele considera os mesmos 15.000 de hoje, tá? Porque pensa, 15.000 daqui 20 anos não vai valer nada. Então, o que que ele joga? A pessoa precisaria de quase 3.400.000 para tirar R$ 15.000 todo mês e terminar os 90 anos sem nada. Terminar sem nada, onde já se viu? Eu tenho alguns clientes que não pensam em ter filhos, os pais já faleceram, não tem nem ninguém para doar esse dinheiro, então eles falam: tudo que eu conquistei, quero usar. E aí, nesse caso, a gente joga uma idade maior, joga 100 anos, 105, para realmente se planejar, né? Não ter nenhum imprevisto. Depois a gente tem a linha verde. A linha verde é o quanto você precisa de patrimônio para tirar esses 15.000 mensais e mesmo assim continuar mantendo o seu poder de compra. Ou seja, o que a sua carteira vai render é tão alto esse valor que os 15.000 que você tirar não vai fazer diferença. Ele vai manter o poder de compra, considerando a inflação, né, que é a desvalorização da nossa moeda. Então, aqui no gráfico, precisaria de 5.400.000. E assim, não se assustem com esse valor, porque a gente vai brincar aqui no gráfico, ele está considerando uma taxa de rendimento de 3%, que é muito pouco. Eu só estou mostrando as linhas por enquanto. E no fim, a gente tem a linha 3, que é a gente. Então, se a gente investisse, ah, aqui está uma quantidade de 50.000 por ano, aos 60 anos a gente teria 2 milhões e muito longe da linha verde. E aí que entra o planejamento. Agora a gente vai se planejar. Vamos começar pela Maria, tá? Então aqui a gente coloca alguns dados. Então a Maria é estagiária, ela é solteira, não se aplica união, o esporte dela é um vôlei, ela gosta de ler. Isso daqui é mais para conhecimento do assessor. E, importante, ela tem 20 anos. Isso é tão importante que a gente nem consegue alterar. Depois, entre os objetivos da Maria, qual é o objetivo dela? O principal objetivo é se aposentar. Ela quer se aposentar aos 60 anos, ganhando 15.000 mensais. Aqui em receita e despesa, a gente pede para o cliente ser transparente com a gente, porque a gente considera a diferença entre a receita e despesa como aporte. E o aporte é fundamental para o gráfico de patrimônio aumentar, a gente conseguir esse planejamento financeiro.
Então eu coloquei que a Maria lá recebe 3.000 líquido já e gasta R$ 2.000. Eu coloquei líquido, mas se a pessoa recebe no modelo de CLT, carteira assinada, existe várias formas que a gente consegue abater imposto dela. Então ela paga menos imposto na declaração anual de IR, tá? Mas não vou entrar nisso agora, depois eu faço um vídeo explicando. E patrimônio, quanto a Maria tem de patrimônio? Só tem zero. Tem investimento em outras instituições? Também não, ela tem zero. Imóvel ela tem? Não, nenhum. Veículos, não. Por que que é bom a gente colocar se tem imóvel, se tem veículo? Porque pensa o seguinte, se o cliente tem uma grande parte do patrimônio imobilizado, já fala imóvel, né? Tá imobilizado, é difícil ele usar esse dinheiro. Se ele fosse usar, ele precisaria vender, pagar uma taxa para corretora, pagar imposto de renda. Então, se a maior parte do patrimônio dele está travado, eu não vou passar investimentos longos. Eu vou passar algo de resgate mais rápido para ele. Da mesma forma, para a participação societária. Se ele já tem empresa, é um cliente que empreende, ele está correndo o risco Brasil, o risco das empresas. Então, eu vou ser bem mais pé no freio na hora de passar ações, por exemplo, fundos imobiliários. Então, tudo isso aqui conta na hora de a gente montar uma carteira, mas que eu não vou mostrar aqui, tá? Mas vamos então pro gráfico da Maria, realmente. Então, se a Maria tivesse investindo uns R$ 1.000 por mês, nesse primeiro cenário que a XP traz, ela não atingiria a liberdade financeira, que é viver de renda. E por que disso? Porque a XP está considerando um rendimento, primeiramente, de 3,4 ao ano. A gente tem que lembrar que esse rendimento é isento já da inflação e isento de imposto de renda. O que é inflação? Ah, se o meu dinheiro desvalorizou 5% ao ano e eu ganhei 10% ao ano, o seu rendimento real não vai ser de 10, vai ser de 5. Porque se você ganhou 10 e perdeu 5, então seu patrimônio cresceu só a 5, entendeu? E aqui ele está considerando um rendimento real de 3,40. Vamos aumentar essa taxa. Fazendo um estudo dos últimos 20 anos do Brasil, a gente consegue, numa média, de maneira tranquila, mais ou menos 5,5. Então, esse segundo cenário, eu joguei 5,5 só para vocês terem uma ideia de como iria impactar na nossa curva. A gente já chegaria quase na linha vermelha. Aqui aos 65 anos, deixa eu pôr aqui um mouse, meio chatinho de ver essa parte. Ó, então, se a gente joga um rendimento maior, nota que antes a linha verde a gente precisaria de 5 milhões, agora diminuiu para 3.300. E a linha vermelha, que antes era de 3 e pouco, diminuiu para 2.400. Por quê? Porque se rende mais a carteira, logo a gente precisa de menos. Mas mesmo assim, melhorando a taxa, não vai ser suficiente para ela atingir a liberdade financeira. E é nesse ponto que a gente é muito sincero com o cliente. Eu falo, cliente, você tem duas alternativas aqui. Ou você se aposenta mais tarde, ou você investe mais. Então, a gente chega no mesmo caminho de duas formas diferentes. Aqui nesse cenário, eu trouxe o seguinte: a gente se aposentando mais tarde, aos 65. Mesmo se aposentando aos 65, não iríamos bater. Então é aí que a gente entra na outra alternativa. Ó, você vai ter que aportar mais. E aqui colocamos o seguinte: lembra que antes a meta dela era se aposentar aos 60? Aqui eu joguei 65 para ver se só se aposentando mais tarde já era suficiente, mas não foi suficiente. Se ela realmente quiser se aposentar aos 60, ela vai ter que investir 13.000 a mais todo ano. Como ela está começando cedo, não é uma quantia tão alta. Se ela tivesse já seus 40 anos, esse patrimônio, esse valor a mais poderia ser muito maior. E aqui vamos então passar para o caso do João. O João, eu mudei algumas coisas no cenário. Então vamos para o mapeamento. O João, ele é um engenheiro que já tem 40 anos de idade, solteiro, tá? Não coloquei que ele é casado. O objetivo dele também é se aposentar aos 60 anos.
ganhando R$ 15.000, mais uma vez, é os 15.000 de hoje. O que você compra hoje com 15.000? Um monte de coisa, né? Só que daqui a 20 anos, 15.000 não vai ser nada. Então ele considera o mesmo poder de compra, por isso que no cálculo a gente já tira a inflação, que é a desvalorização do nosso dinheiro. E aqui em receita e despesas, o João falou o seguinte para mim: Caio, hoje eu ganho 7.000 e gasto 5.500, mas eu tô com uma projeção de crescimento, eu tenho um negócio próprio e esse negócio está crescendo. Daqui a 5 anos, eu quero ganhar 10 e gastar 7. Então a gente joga aqui na plataforma, que esses 5.500 ele vai encerrar daqui 5 anos, encerra e depois ele começa a ganhar 10. E depois de 10 anos, ele passa a ganhar 15.000, só que os custos dele aumentam também. Ele ganha 15 e gasta 9. Vamos jogar então essa expectativa de aumento de patrimônio para ter uma noção. Outra coisa que eu coloquei aqui, que ele já tem 400.000 investido, que era aquela conta que a gente tinha feito na folha. Então, nesse primeiro cenário que a XP dá, óbvio que não vai bater, a taxa está muito baixa. Vamos já jogar para o segundo cenário, que é aumentando a taxa. Aumentando a taxa, a gente já passa da linha vermelha, não passa, fica perto. Isso é um bom sinal, significa que está perto de atingir a verde. Então é o seguinte, só aumentando a taxa, com todo o aumento de receita que ele vai ter, ainda não vai ser suficiente. Por quê? Porque ele tem pouco tempo. Ele tem 40 anos e quer se aposentar aos 60. Então, eu sou sincero, eu falo, ó, a gente tem 2 caminhos. Ou você aporta mais por mês, então fizemos uma conta aqui, ó, aportando 17.000 a mais por mês, ficamos perto, ainda não foi suficiente. E tem o segundo caminho, que é se aposentar mais tarde. Se ele se aposentar aos 63, que é 3 aninhos a mais, ele não precisa aportar nada mais por ano. E aí o patrimônio dele passa da linha verde e continua rendendo aí, se ele educar os filhos dele, vai ficar para os filhos, vai ficar para os netos, e esse patrimônio continua aumentando, mesmo retirando esses 15.000 mensais. E quando a gente vai fazer um planejamento para o cliente, a gente joga essa expectativa de aumento de salário só para ele ter uma noção, mas o ideal é fazer todo ano com o que ele ganha hoje, para ter um caminho mais claro para seguir. Então, pessoal, esse foi um pouquinho do planejamento financeiro. A gente consegue usar essa ferramenta de várias formas para estudar o que é melhor, se é melhor financiar, se é melhor fazer um consórcio, formas de abater imposto de renda. ah, Pô, quero comprar uma casa, a gente joga um objetivo, porque que o objetivo está sendo se aposentar. Se a gente joga algum objetivo para, sei lá, aos 50 anos comprar uma casa, a gente consegue também, e aí consegue colocar para dar o FGTS como entrada dessa casa. Eh, Ele é bem completo. Se vocês quiserem saber um pouco mais, me chama. Vou deixar meu Instagram aqui embaixo. Entre em contato comigo, a gente faz um planejamento financeiro sem compromisso e vai conversando a partir daí, beleza? Pessoal, fico por aqui, espero que tenha ficado claro. É um assunto um pouco longo, mas que todo mundo tem que fazer. Tem que fazer a lição de casa antes de começar a investir de fato, beleza? Então é isso, pessoal. Um abraço e